Olá, bom dia, irmãos em Cristo. Entro em seus lares, em seus ouvidos, para que assim possamos falar mais uma vez da palavra do nosso Mestre, principalmente, tendo conhecimento da palavra, cada vez mais buscando o entendimento daquilo que Deus quer para nossas vidas. Por isso, sempre temos que ter total retidão e preparar o nosso corpo totalmente para a recepção do Santo Espírito de Deus, para que assim nós possamos ser usados, não falarmos coisas que infelizmente escandalização, que fará escândalo. Vamos assim dizer, né? Já que eu não consigo se escandalizar, escandalização não existe, né? Tem que ser escandalizar. Por falta, de conhecimento, por isso que nós temos estarmos sempre nos renovando, porque a palavra o verbo, é bastante complexo e bastante extenso, podemos assim se dizer. De Gênesis a Apocalipse, quando você está em Gênesis, você não lembra de Apocalipse, quando você está em Apocalipse, você não lembra de Gênesis completamente, a não ser que você esteja sempre no caminho. E para estarmos sempre no caminho, precisamos estar sempre nos prostrando, e não só em oração, mas nos prostrando ao verdadeiro Evangelho, nos prostrando aos verdadeiros doutores da lei, aquele que realmente Jesus nos manda. E como ninguém tem o verdadeiro conhecimento da verdade, a não ser aquele que realmente busca, inclusive aqueles que foram predestinados, narizeus, assim como João Batista, que foram predestinados à vitória por Cristo, assim como Jesus também. Em certos momentos eles não se prostraram, mas eles se resgualaram, a gente pode se dizer assim, se turbaram. Porque eles vieram como homem e veio sob a lei de Deus, e como nós também passamos por momentos de turbulência, como nós também passamos por momentos dificultosos, por momentos em que nós não vemos saída e acabamos se resguardando também na fé, apesar de não podermos, mas acaba acontecendo, infelizmente, E isso não acontece com conhecimento. O homem é falho. Uma vez eu vi um estudo sobre uma certa substância que há em nosso cérebro que faz nós esquecermos de certas coisas. É uma substância que nós mesmos a produzimos no nosso subconsciente, para que nós sempre possamos estar reaprendendo e assim reaprendendo de maneira diferente. Por isso nós esquecemos dos erros e acabamos cometendo os mesmos. Por isso que você fala, não vou mais cair naquele erro, e acaba esquecendo e caindo no mesmo erro. Mas aí a gente pode pensar assim, é de Deus. Errar é de Deus. Isso desde os primórdios, quando Adão resolveu pecar, acreditando em sua mulher, que pecou por acreditar na serpente. Aquele que se afastou dos homens, Ele já havia avisado o que iria acontecer aos rebeldes, a morte, a dor. E por isso, acredito eu, passamos por esse grande processo da alma e do espírito. Como assim Jesus nos fala que nós devemos ser perfeitos e buscar a perfeição como nosso Pai
é nos céus. Olá, bom dia, Eliana. Seja bem-vinda, tá? A minha live é com relação à palavra de Cristo. Se você está buscando uma palavra do Mestre, você vê o lugar certo. Seja bem-vinda, fica à vontade para comentar. Enquanto isso, tá? Eu vou seguindo o raciocínio. Tudo bom? Seja muito bem-vinda, tá? E fique à vontade na nossa live. Eu não comecei ainda a falar da palavra, mas aí eu vinha falando que... Glória a Deus. Amém. Eu vinha falando que nós, infelizmente, acabamos caindo várias vezes nos mesmos erros, mas isto acredito que Deus sabia, né? Assim como Adão acabou pecando por escutar Eva acabou pecando por escutar a serpente. E assim, né, se fundou o mundo em meio à morte, à dor, porque somos propícios a errar. E como eu dizia, vem um estudo que diz que a nossa mente produz uma substância que faz esse esquecimento, para que se nós possamos reaprender, mas se a gente esquece, a gente acaba caindo. Daqui a pouco eu vou falar da Bíblia, tá? Se você tiver uma Bíblia próxima a você, você pode ficar à vontade. Eu faço a live praticamente todas as manhãs aqui no TikTok, tá? Aí sempre seja bem-vindo aí. Se você não me segue, segue aí que depois eu sigo você de volta, tá? Deus abençoe. Mas se quiser escutar a palavra, fica aí comigo que eu vou entrar nela. Então quem tem a sua Bíblia, por favor, entre no livro de São Lucas, no capítulo 11, versículo 5, tá? É a parábola do amigo importuno. Essa parábola, ela quer nos dizer muita coisa, tá? Ela principalmente nos fala sobre a importunação das pessoas, mesmo sendo ou não sendo amigas, tá? Por que importunação? Porque nós devemos importunar sobre aquilo que nós queremos. Mas para isso nós devemos estar em retidão à palavra de Cristo. E por estarmos em retidão à palavra de Cristo, a gente vai saber o que devemos importunar e o que devemos deixar passar. Porque assim como se faz o Espírito Santo nos acusa. Infelizmente, como eu falei, nós acabamos caindo às vezes nos mesmos erros. E acabamos sofrendo por causa disso. Por mais que nós lutemos para não cair nesse erro, por nós esquecermos, ou pela importunação de uma outra pessoa, nós acabamos cedendo e acabamos sofrendo, né? Padecendo. Mas há um propósito, eu creio que há um propósito para isso. Todas as passagens bíblicas, proféticas, sempre há um propósito, sempre há o porquê de um erro, ou o porquê de uma situação, ou o porquê de você passar por uma certa coisa, por uma certa luta. E o que a palavra nos diz, né? Vamos se apegar ao que a palavra nos diz. Que tudo provém para o bem daqueles que amam ao Senhor. E ao Senhor Deus de Nazaré, ao Senhor Deus dos céus. E tudo provém para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas Jesus também fala que aquele que se diz Senhor sem que cumpra as tuas palavras, professa em vão a fé. Então devemos seguir as doutrinas do Senhor, para que assim a nossa fé seja verídica, seja verdadeira, seja firmada na pedra angular, que nada mais é que Cristo, que é a pedra principal. E é firmado na rocha isso, tá? Então temos que seguir os seus preceitos e mandamentos, temos que seguir as suas doutrinas, a verdadeira doutrina do Evangelho, para que assim possamos saber
o que é de Deus e o que não é. Mas vamos lá. A parábola do amigo importuno. Lucas, capítulo 11, versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ali disser: amigo, empresta-me 3 pães? Ó, eu já vejo uma coisa que nos é contraditória, tá? Quando eu não tinha conhecimento nenhum bíblico, quando eu não tinha o conhecimento das coisas de Deus, eu achava que a meia-noite era horário dos demônios, era o horário de Satanás. Mas o que fala aqui? A Bíblia ela não relata nenhum mal, mas sim um amigo indo importunar o outro à meia-noite. E como eu disse um pouco antes, tudo tem um sentido. Lá na frente nós vamos saber qual o sentido do amigo ir procurá-lo a esse horário, ou por que a Bíblia tem que falar à meia-noite. Eu sempre escutei, com certeza, Deus ele trabalha em todos os horários, do dia ou da noite, mas principalmente à meia-noite. Um dos motivos, a Bíblia está nos relatando aqui, em Lucas 11, 5. Que o amigo foi importunar o outro à meia-noite. Mais um exemplo, Jesus nasceu à meia-noite. Mais um exemplo, Sansão arrancou os portões da cidade de Gaza à meia-noite. E inúmeros outros, tá? Eu poderia citar várias coisas aqui. Então você que acha que Satanás trabalha à meia-noite, não, Deus trabalha à meia-noite. Como trabalha a qualquer horário. Mas principalmente à meia-noite, para contradizer aqueles que dizem que a meia-noite é dos demônios, ok? Mas vamos lá. 6. Pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Então o amigo foi na casa do outro, bateu a porta à meia-noite, né? Praticamente já à madrugada, e pedindo 3 pães, porque havia chegado um amigo de caminho na casa dele e ele não teria nada para oferecer. 7. E ele respondendo de dentro disse: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tos dar. Quer dizer que esse amigo, a primeiro instante, o primeiro relato bíblico, ele disse não. Ele disse que não ia, ele disse que não iria ajudá-lo, né? Mas vamos continuar. 8. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que houver mister. Olha só o que o versículo 8 quer nos dizer. Mesmo que a primeiro momento ele diga não, persista com as coisas de Deus. E para isso você tem que estar dizendo o Senhor e professando a fé no Senhor, que é seguindo a retidão da palavra, para você saber o que é de Deus, para você saber o que é gozo do Espírito, para você saber o que é promessa na sua vida, na nossa vida. Quer um exemplo? Vocês querem um exemplo? Quem não conhece, né, a palavra do Senhor de Esaú e Jacó, a entrega da primogenitura de Esaú a Jacó, em Gênesis 25, do 27 ao 34, vamos dar uma pesquisada lá? Então podem abrir em Gênesis 27 a 34, primeiro livro da Bíblia. Do 27 ao 34. E cresceram os meninos. 27. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas.
Aí, como todos sabemos, né? Vamos lá. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca, tá? Então, Isaac, pai de Esaú e de Jacó, amava a Esaú, preferia Esaú porque, além de ser o primogênito, ele nasceu primeiro. Como todos sabemos, os dois eram gêmeos, né? Mas Esaú nasceu primeiro, tendo direito à primogenitura. E como todos nós sabemos, havia promessa a Esaú. Tinha promessa a Isaac, né? Desculpa, tinha promessa a Isaac sobre, desde promessa de Abraão, que era a edificação de povos. Então, essa era a promessa. Às vezes Deus nos faz uma promessa e nós acabamos esquecendo, por não estarmos firmados ainda na palavra. Realmente, eu não sei se nós perdemos a bênção como Esaú acabou perdendo a sua bênção. Mas vamos lá, depois eu vou chegar nesse ponto, tá? 25, né? 27, desculpa. E cresceram os meninos de Esaú, foi varão perito na caça e varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Tá? Então o pai, que era Isaac, amava Esaú, e Rebeca, que era mãe, amava a Jacó. Mas a Bíblia já não relata que Jacó era um homem simples, né? Não era o homem de caça, não era aquele homem brusco, né? que tomava a atitude, mas sim era um homem resguardado, que é o que a palavra está nos garantindo aqui. 29. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Disse-me, deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o nome Edom. Tá? E depois, se a gente for ver, de Esaú foi criado os Edomitas, tá? Por ter casado com as mulheres. Eu não me recordo de onde agora, tá? Um dia a gente pode estar, ou se alguém perguntar aí nos comentários, eu posso estar pesquisando. Eu não lembro, eu dei uma olhada, mas não lembro agora, então não posso afirmar. Mas aí o seu nome já foi Edom, aí da onde se surgiu os Edomitas, tá? O povo Edomita. 31. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. Então Esaú já sabia da promessa. A Abraão, que passou a Isaac, e de Isaac passaria pela lei a Esaú. Realmente foi uma coisa difícil de eu acreditar, até eu ver lá na frente Paulo julgar isso, tá? E eu descobri isso hoje. Então o que ficou para trás, aquele que me acompanha, a minha ministração da palavra, eu já peço desculpa, porque eu acreditei que Esaú tinha sido enganado. Que aí depois, se a gente continuar lendo, inclusive Rebeca é citada como enganou também Esaú, e aí a gente acaba vendo como com uma certa injustiça. Mas aí, como a Bíblia não erra, e a gente conhece, né, que conhece a palavra, tem que seguir a veemente, porque se a gente não acredita na palavra, a gente não está firmado no cristianismo, então nós precisamos estar firmado nela. E lá na frente Paulo fala que Esaú foi profano. Tá, mas vamos lá, daqui a pouco a gente chega lá. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. 31, 32. E disse Esaú: Eis que estou pronto de morrer. E para que me serve? Me servirá logo a primogenitura. Gente, isso é uma tremenda falta de fé. O que Jesus diz para nós? Nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que provém da boca de Deus. Se existia promessa na vida dele, como que ele abandonou assim uma promessa? Hoje eu posso entender isso. Que Jesus fala em tantas coisas.
Se o lírio dos campos, ele fala numa parábola, se o lírio dos campos não trabalha e nem tece em fios, mas Deus o veste com o maior fino traje, né? Salomão nem na sua grande glória se vestiu como eles. Por acaso vos não é mais importante do que os lírios dos campos? Por acaso Deus os abandonará? É o que Jesus cansa de nos falar. Mas a gente acha que a gente vai padecer por um prato de comida. A gente acha que a gente vai padecer por faltar na despensa. Esquece da palavra de Deus. Gente, eu tô cansado de ver isso, principalmente dentro das igrejas. A pessoa fala, ó, tem para hoje, mas não tem para amanhã. Como assim? Jesus já fala que nós temos que ser igual ao pássaro. Jesus manda os seus 12 apóstolos nem levarem pão para pregar o evangelho, porque Deus proverá na vida deles. De maneira nenhuma eu estou falando que nós temos que ser imprudentes. Que a Bíblia também nos fala que nós temos que ser prudentes. Mas às vezes não tem, e a pessoa se desespera, e a pessoa já professa o mal na vida dela e na vida das pessoas que estão junto, mas amanhã não tem. Como é Saul. Vocês estão prontos para perder a promessa em suas vidas? Dizendo que amanhã não tem, porque Saul achou que ele ia morrer de fome. E por acaso Deus não é Deus para prover na vida dele? E Deus não é Deus para prover na sua vida, na nossa vida? Ouça música com a tela bloqueada. YouTube Music Premium. Teste um mês grátis. E aí? Meu Deus é Deus para prover na minha vida. E eu creio nele. E eu vivo o que eu prego. Então não adianta eu professar uma fé nas Escrituras, uma fé vã. Uma fé vã. Que Jesus, ele não aceita a sua oração. Porque ai daquele que se diz Senhor, sendo que não cumpra as palavras que ele mesmo professa. Se ele está falando que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, que a maldade do dia de amanhã terá suas preocupações próprias, que não acrescentará nenhum centímetro na nossa altura. Aí a pessoa, meu Deus, mas amanhã não tenho. Ó, eu tenho para agora, mas não vem aqui comer não, porque amanhã não tem. Gente, que falta de fé, que falta de firmamento na palavra. Meu Deus, o que aconteceu com Saul? Por achar que ia morrer, por achar que Deus não era com ele, por acaso Deus não ia prover na vida dele. Perdeu a bênção. Vamos terminar? Então disse Jacó, né? Jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou-se, e foi-se assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Gente, eu tive super errado. Realmente ele desprezou, porque ele não acreditou na palavra. Por mais que depois Jacó voltou, pediu perdão, mas realmente foi feita a justiça na vida de Jacó. Porque naquela época se valia a palavra. A palavra do homem valia muito mais do que dinheiro. Que é o que hoje não existe, né? É muito difícil quem faça isso. Hoje se vale mais o dinheiro do que a palavra. Pois o que é o que Jesus também condena. Por acaso, não é o templo que santifica o ouro, e sim o ouro que santifica o templo? Mas aí, para a gente ter certeza realmente que Esaú foi... Disseram, né, que ele era profano. Olha, realmente é bem complicado. Vamos abrir em Hebreus 12:16, tá? Que é o julgamento de Paulo, onde ele nos dá o julgamento de Esaú.
Que é onde aí eu tive a plena convicção de que Esaú não poderia ter abandonado a primogenitura. Mas ainda tem um porém, tá? Não é só de ter vendido, não. Já tem um porém a mais. Que é o porém das nossas vidas. Que é o porém daquilo que devemos fazer. Hebreus 12:16. E ninguém seja fornicário. Alguém tem certeza do que quer dizer fornicação? Vamos lá? É uma palavra, né, que todo mundo acha que conhece, mas vamos ter a certeza pelo nosso dicionário. O fornicário ou a fornicação que o Paulo quer dizer aqui em Hebreus é aquele que pratica o sexo à vontade com todos, tá? Com várias pessoas, incluindo fora de relacionamento sério ou matrimônio. Então, se você é casado, se você tem uma vida conjugal e você faz sexo fora disso, você está em fornicação. Se você professa amor a uma pessoa e faz sexo fora disso, você está em fornicação. Esta é a fornicação. Neste ato de Esaú, não foi o sexo. Mas ele profanou o quê? A promessa. Ele profanou, ele fornicou a promessa de Deus na vida dele. Ele se prostituiu, ele deixou a promessa que Deus tinha feito para ele deixou passar. Mas não foi só por causa disso, tá? E depois e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, tá? E profano, né? A gente acha que é uma palavra corriqueira, mas o que é profano? Que foge das coisas de Deus e desrespeita a santidade. Você está fugindo das coisas de Deus, você está mentindo, você está pecando, você está fornicando, se prostituindo. Você está longe das promessas de Deus para sua vida. Que vive as coisas do mundo. Gosta dos prazeres mundanos. Isso é profano, porque Saul fez. Mais uma condenação. Você está fora da palavra, não busca o verdadeiro entendimento, fazem coisas que desagradam a Deus. Você é profano. E tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. Mas ainda não foi por isso que ele não foi restituído pela sua primogenitura, tá? Vamos lá, terminar de ler. 17. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aí você chora, cai maldições sobre sua vida, vem grandes tribulações, porque você está fora da palavra, porque você abandonou sua bênção. Aí você chora, mas sem o verdadeiro arrependimento de coração. Deus não achou o verdadeiro arrependimento em Saul. Por isso não foi restituído a sua primogenitura, mesmo que ele tenha buscado com Deus. Então, sem remissões de pecado, não há salvação. E não há restituições de bênçãos. Sem
a verdadeira conversão de alma, de coração, não há salvação. Não há salvação. Então convertam-se realmente de coração, como Esaú não fez e perdeu de uma vez a sua primogenitura. Aí o que Deus já te deu, talvez Ele possa te restituir. Ele possa te dar novamente de volta. Mas Esaú, além de ser profano e com fornicação, não foi restituído a sua primogenitura. Então esse foi o preço que Esaú pagou, mesmo chorando depois. Esse foi o preço que Esaú pagou por não ser convertido literalmente. E nós vamos buscar a verdadeira palavra, vamos buscar o verdadeiro arrependimento de coração, para que assim Deus possa nos restituir os seus planos e as suas bênçãos em nossas vidas? Ou vamos deixar passar que nem Esaú? Vamos só chorar com os olhos, mas o coração continua longe de Deus? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Voltamos para a palavra. Nove. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Só um minutinho, tem gente ligando, eu vou tirar aqui, tá? Pra não incomodar. Vamos lá. E não... 8, né? Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes, porque por ser seu amigo, levantar-se-á. Todavia, por causa da sua importunação, ele dará tudo o que houver mister. 8, tá? Então aqui ele está dizendo o quê? Que você, mesmo ele não querendo levantar da cama para te dar por ser o seu amigo, mas se você continuar o importunando, ele vai lhe abençoar. Mas com a verdadeira conversão de coração, o que não foi encontrado em Esaú. Então, você quer a sua bênção? Continue batendo. Mas, como eu falei, você tem que estar ligado no que é de Deus para saber o que é bênção e o que é maldição. Entendeu? Aí você estando ligado no que é de Deus, você vai ter o discernimento do Espírito Santo para que assim você possa continuar pedindo. E mesmo ele não lhe dando por ser seu amigo, ele vai lhe dar pela sua persistência, que é o que a palavra está nos dizendo. E vai lhe dar tudo aquilo que é de respeito seu, o que é ligado a você, que nem ele foi pedir os pães. 9. E eu vos digo a vós: pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Você está no caminho do Senhor? Você está no caminho de Deus? Você está buscando aquilo que são coisas de Deus, que é para edificação da verdadeira palavra de Deus na sua vida? Ele vai abrir para você. Ele vai te dar, por quê? Porque é plano dele te abençoar. Mas para isso, viva nos caminhos, que é o que a palavra fala. Não se desviei nem para a direita e nem para a esquerda. E assim ele vai abrir, e assim ele vai vos dar aquilo que é de direito seu. E o que é seu não é do seu irmão, não é do seu parente, a não ser que você não se arrependa de coração como Esaú. Se você não se arrepender, aí infelizmente não tem o que Jesus fazer para a sua vida. E vai passar para Jacó, vai passar para o seu irmão. Não irmão de sangue, ou pode ser até o irmão de sangue. Então temos que tomar cuidado com a desobediência, que foi o que Esaú fez. 10.
Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então você está buscando, vai abrir. Se é de Deus, vai chegar. Mas para isso, você tem que estar em retidão como Jacó estava. Ele queria, não era dele. Pois ele não lutou. Ele simplesmente buscou. E Deus abriu a brecha para que ele conseguisse alcançar. Por quê? Porque o irmão dele não deu valor. E foi profano. Então por isso temos que tomar cuidado com a desobediência. 11. E qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? É de Deus? Você está nos caminhos? Deus não vai colocar pedra de tropeço no seu caminho. E se for pedra de tropeço, ele vai tirar, mesmo que te machuque, te magoe. Era para ser bênção. Ele ou ela desistiu dos caminhos. Está saindo da sua vida? Yasmin, eu tô te vendo, tá? Eu tô vendo que você tá aqui comigo. Seja bem-vinda, tá? À live. E obrigado por estar aqui escutando a ministração da palavra, tá? Então, é de Deus. Deus tem esse plano para sua vida. Deus não vai colocar pedra no seu caminho. Ele vai te dar a bênção. Mas para você saber, você tem que estar firmado. Para não deixar a bênção passar, como Esaú deixou. E para saber quando é pedra, para você retirá-lo. Mesmo que falte força, Deus vai te dar essa força. E cuidado com os erros. Ou também, se ele pedir um peixe, ele dará por peixe uma serpente. Ou também, se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião. 12. E aí? De maneira nenhuma, o nosso Pai da terra vai nos dar algo para nos matar. Aí você imagina o nosso Pai dos céus. Que é o que a palavra vai nos falar aqui. 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Jacó pediu. Recebeu a bênção que era de Esaú. Esaú sabia da promessa que havia desde Abraão, do seu pai Isaque, na sua vida. Mas ele não acreditou na promessa. Mesmo sendo de Deus, mesmo estando nos caminhos, ele deixou a promessa passar. Mas Jacó não. Jacó sabia da promessa e queria a promessa para ele. Por isso ele buscou. E saiba qual que é a promessa para a sua vida. Não seja profano como Esaú. E como sabemos disso? Estando firmado na palavra de Deus. Estamos firmados no Evangelho de Cristo. Como eu falei antes, não tem como se chamar Senhor aquele que não prega e vive. Então não adianta você falar de uma fé que você não vive. E é só assim você saberá o que é de Deus e o que não é. O que é pedra e o que é pão. Mas mesmo assim a palavra nos fala que Deus não nos dará escorpiões ao invés de ovo. Então ele vai nos dar o alimento. Mas para isso esteja firmado na palavra. Busque o conhecimento do Evangelho, para que assim nós não se perdemos. E a excelência é buscada todo dia. Infelizmente, não são todos que nasceram predestinados como João Batista, que já vieram para ser luz, como Sansão, apesar de terem pecado. Sansão pecou, mas João Batista não. Mas se resgualou na fé, porque nós somos homens, como Jesus se resgualou. Se resgualar, podemos.
mas não permitir que o mal entre. Porque se o mal entrar, nós saímos das promessas de Deus. Então não façamos igual a Esaú. E sim façamos igual a Jacó. Homem pacato, mas por saber agradar aos olhos de Deus, recebeu a bênção. E foi muito, muito abençoado. Tá bom? Eu agradeço a todos que entraram na live. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço por o Senhor ter ministrado a palavra em nossas vidas nessa manhã. Eu quero que Deus abençoe a todos. Obrigado, tá? Só lembrando que todas as manhãs eu faço uma live, só não tenho um horário exato, mas depois eu posto nas minhas redes sociais. E obrigado a todos, sejam todos bem-vindos, tá? Obrigado, Yasmin Queiro. Se você não me segue, segue que eu vou estar te seguindo de volta logo depois. E Deus abençoe, tá? Obrigado por ficar comigo aí até agora. E um bom dia.